Vitor Roque desencanta, Flamengo vence, mas o Cruzeiro ainda é líder do campeonato. Você vê tudo isso aqui no Webgol. Sejam todos bem-vindos. Quero te pedir para se inscrever no canal e nos ajudar a bater a meta de 100 inscritos por aqui, tá bom? Tivemos Corinthians e Cruzeiro. Um jogo assim, bem justo o resultado, um 0-0, sem muitas ações ofensivas dos dois times. O jogo ficou muito travado na marcação e ninguém criou muita coisa para ganhar o jogo, então o 0-0 foi bem justo. Algumas vezes o Corinthians dominou as ações, outras vezes o Cruzeiro dominou as ações e até nisso ficou no empate. Então, o 0-0 foi justo, mas o Cruzeiro ainda segue líder. Eu acredito que essa é a melhor formação que o Corinthians atuou durante esses últimos jogos. Eu só trocaria o Charles pelo Carrilho, porque eu acho que o Carrilho dá mais oportunidade para o Garro conseguir criar mais jogadas, apesar também do Garro estar fazendo de tudo. O jogo contra o Cruzeiro mesmo, ele brigou pela bola, ele conduziu a bola, ele fez de tudo para o Corinthians sair com a vitória, mas infelizmente só ele não é o suficiente. Então eu acho que eu trocaria o Charles e colocaria o Carrilho, porque o Carrilho consegue ajudar o Garro a pensar nessas jogadas. O ponto negativo do Corinthians é que a transição do Corinthians do meio de campo, da defesa para o meio de campo, do meio de campo para o ataque é muito lenta. Por vezes nós vimos o Corinthians ter o contra-ataque, mas não ter ninguém para apoiar quem estava com a bola no momento do contra-ataque por causa dessa lentidão. O cara que era para fazer isso é o Thales Magno, mas a gente não sabe se ele é um bom jogador ou se ele é um ruim jogador, porque ele faz uma partida brilhante e na partida seguinte ele já não consegue performar tão bem e fica apagado do jogo. Então o Thales Magno vai precisar jogar mais do que ele está jogando para ajudar o Corinthians e ajudar o Garro também, que aparentemente o Garro tem jogado sozinho no Corinthians. Não tá fácil para o Corinthians, mas ele pegou um adversário difícil, que é o Cruzeiro, que é líder do campeonato e vem jogando muito bem organizado. Os jogadores estão dando a vida, muito empenho tático, mas infelizmente não conseguiu vencer o Corinthians, que fez uma partida bem justa para o 0-0. O destaque para mim do Cruzeiro é o Fabrício Bruno, jogou muita bola. A zaga do Cruzeiro está bem servida com esse jogador, mas o Cruzeiro não conseguiu vencer o jogo e ficou no 0-0. O outro jogo da noite que nós tivemos foi Fluminense e Palmeiras. E com duas falhas bizarras do Fluminense, o Palmeiras venceu o jogo. A primeira, o Fábio falha, e depois o Martinelli falha. E aí sai o gol mais esperado, o gol que tira 1 tonelada das costas do Vitor Roque e das costas do Abel, porque o Abel bancou o Vitor Roque e tem bancado o Vitor Roque acreditando nele. E o Vitor Roque consegue fazer o seu gol com a ajudinha do time do Fluminense. Que bom que saiu o gol do Vitor Roque. Agora a gente espera que ele encontre o seu melhor futebol, até porque ele é uma grande esperança para a seleção brasileira, né? Saiu o gol. Pode comemorar, Vitor Roque. Pode tirar a zica, espanta toda a zica, porque saiu o gol de mais de 1 tonelada das costas do Vitor Roque e do Abel. O Fluminense não conseguiu se encontrar no jogo. É muito característico do futebol, do plano de jogo que o Renato Gaúcho tem. Renato Gaúcho vai muito bem em campeonatos curtos ou em tipos de copas, como foi no Mundial, mas quando se trata de campeonatos longos, ele não consegue performar tão bem, ele não consegue colocar o seu time para jogar tão bem quanto em copas e campeonatos curtos. Ele falou na entrevista que o Fluminense precisa ter a mesma concentração do Mundial e isso parte muito dele, na minha opinião. Ele não consegue fazer o time jogar assim como o time joga nas Copas. E o Fluminense perdeu seu grande jogador,
que é o John Arias, e até agora não foi no mercado para repor essa peça que vai fazer falta para o Fluminense e já está fazendo. Mas o Abel Ferreira falou na coletiva sobre o Vitor Roque, e eu queria ouvir aqui agora com você, tá bom? Vamos ouvir o que ele falou? Para ser jogador neste país e para aguentar as críticas selvagens que às vezes fazem a jogadores com 20 anos, independentemente se eles ganham muito ou pouco, a forma como criticam, chamam bagre, chamam ódio, isso deixa marcas emocionais nos jogadores. Estamos a falar de um jogador que, como eu disse, já mostrou que é capaz. E como todos nós, parece que vivemos num mundo perfeito, onde toda a gente é perfeita, que ninguém comete erros, faz tudo perfeito no seu trabalho. Mas quem está aqui sentado como eu, é muito fácil julgar quem quer que seja, porque estou aqui sentado e julgo. Porque julgar e criticar, está certo, está a jogar mal, ele sabe disso. Agora, o problema são as ofensas. Quando se passam dos limites, e aqui passa-se muito dos limites, nós temos que os acarinhar, chamar, fazer aquilo que eu disse, sem medo nenhum, porque quando nós estamos mal não podemos dizer que estamos bem, temos que assumir que estamos mal e continuar a trabalhar. Foi isso que ele fez. Portanto, o único mérito que eu tive, foi continuar a confiar naquilo que é o trabalho dele, mas tenho a certeza absoluta que... É isso. O Abel Ferreira confiou no trabalho do Vitor Roque e o Vitor Roque mostrou resultado no jogo contra o Fluminense, ajudando o Palmeiras a vencer o Fluminense nessa rodada, tá bom? O outro jogo que nós tivemos foi Bragantino e Flamengo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo assim bem razoável, bem ruim, para dizer a verdade. O Bragantino criou algumas oportunidades, o Rossi faz uma grande defesa na falta, mas foi mais daquilo. O jogo ficou melhor no segundo tempo. O Bragantino achou um gol com a jogada trabalhada, lançou nas costas da zaga do Flamengo e acabou fazendo gol, porque o Flamengo joga com as linhas muito altas e por várias vezes eu acredito que isso vai acontecer com o Flamengo. Mas depois disso, o Flamengo sufocou o Bragantino, como o Flamengo vem fazendo com todos os adversários. Acha o primeiro gol com o Léo Pereira de cabeça e depois acha o segundo gol com o Wesley. O Flamengo sufocou o Bragantino e virou o jogo. Destaque pro Wallace Young, que entra e muda o jogo, muda a cara do Flamengo, tá pedindo passagem e o Felipe Luiz vai ter trabalho com esse jogador, eu acredito, para achar um lugar ali para ele jogar, porque ele tá pedindo passagem, tá jogando muito bem. O Pedro jogou quase 90 minutos do jogo, mas encaixotado pela defesa do Bragantino, pela marcação, não conseguiu performar tão bem, mas já vemos que parece que aquela polêmica toda já passou e já acabou, né? O Pedro voltou a jogar no Flamengo de forma definitiva, aparentemente. Apesar de não ter feito um grande jogo, mas ele jogou quase 90 minutos do jogo. Falando do Wesley, falando do Flamengo, saiu a notícia aí da contratação, ou pelo menos da sondagem, pelo Emerson Royal, para ocupar o lugar do Wesley, que provavelmente está indo para Roma. É uma contratação muito importante para o Flamengo, porque é um jogador de Europa e seleção brasileira, mas provavelmente você não lembrava dele porque ele não é um dos laterais mais badalados do mundo do futebol. Mas, se falando de futebol brasileiro e se falando de um time brasileiro, é sim uma grande contratação. Ele tem um bom passe, ele tem uma boa marcação. Talvez ele não tenha tanta velocidade assim como Wesley, mas ainda assim é um bom jogador. As coisas ainda não estão fechadas. Nós vamos esperar os próximos dias aí para ver o que acontece, mas provavelmente ele seja o substituto do Wesley no Flamengo, tá bom? Foi isso que aconteceu na rodada. Se você gostou deste conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. E também, se você estiver assistindo esse vídeo, vai lá nas configurações avançadas e coloca na melhor resolução para você ter a melhor experiência, tá bom? Obrigado pelo acesso e valeu!